Oi, meu nome é Pedro, sou professor de História, Sociologia, Filosofia. Estou vestindo uma roupa de Calicut. Conhecem Calicut? Uma cidade da Índia. Já ouvindo falar de Vasco da Gama, quando pegava suas embarcações e cruzava todo o norte da África e a costa africana até chegar em Calicut para comprar o que seda, comprar que roupas. Ou posso falar que eu sou o Calico Jack, já ouviram falar do Calico Jack? Pois bem, hoje eu vou falar sobre piratas, piratarias. Mas o que seriam os piratas? Quais piratas? Existem vários piratas, tanto piratas do mar como piratas cibernéticos. A gente pode fazer uma relação muito grande entre as duas. Por quê? Porque o que seria o significado da palavra pirata? É lógico que o significado da palavra pirata há séculos atrás era outro referente ao que nós conhecemos hoje. Mas vamos tentar achar uma analogia entre os piratas de dados, né, os piratas cibernéticos com os piratas marítimos. Mas o termo pirataria está muito envolvido com a palavra roubo, furto, furto de mercadoria, ou furto de uma mercadoria virtual, ou furto de uma informação virtual. Os piratas, desde as primeiras civilizações, como por exemplo os fenícios, ou os gregos, ou os romanos, sempre praticaram o que? O comércio marítimo. Pegavam suas mercadorias ali naquele mar Mediterrâneo e levavam de um lado para o outro. E com isso, outros navios que não eram responsáveis por essas mercadorias acabavam fazendo o quê? Interceptando essas cargas, roubando essas cargas, para revendê-las em algum outro porto, em algum outro estabelecimento comercial. E ao longo dos séculos nós temos outras grandes civilizações que também cometiam a pirataria, como por exemplo os vikings, que atuavam nos rios em toda a costa europeia, além da nossa famosa era da pirataria, que é o final do século XVII e o começo do século XVIII, onde nós encontramos ali grandes piratas que estão no nosso imaginário e na nossa história, como Barba Negra, como Bartholomew Rogers, como Ned Lowe, como Calico Jack, que usava roupas de Calicut, como Anne Bonny, que era uma mulher. Mulheres também eram piratas. E essas pessoas praticavam a pirataria na América Central, na América do Norte, na América do Sul. Por quê? Como vamos lembrar, século XVIII, século XVII era um momento em que as grandes nações europeias vinham colonizar essa região que hoje nós conhecemos como América do Sul e levavam muita matéria-prima para a Europa, como ouro, como prata, como açúcar, como tabaco. E essas mercadorias eram valiosas, eram importantes. Por quê? Porque era a base de todo o mercantilismo, aquele mesmo falado por Adam Smith, que sustentava toda a economia europeia. E esses piratas, eles não gostavam de trabalhar em serviço a essas nações. E o que eles faziam? Interceptavam essas mercadorias, escondiam em algumas ilhas ou revendiam, enfim. Eram pessoas audaciosas, pessoas aventureiras, pois estavam sempre sendo perseguidas por alguma frota britânica, frota espanhola. E hoje nós vemos esses piratas como pessoas perigosas, né? Por exemplo, o Barba Negra é uma figura que é vista como um cara terrível, um cara que tripudiava até a sua própria tripulação, passava medo às outras tripulações de outros navios que eram interceptados. Por quê? Porque os piratas eles precisavam de uma autodefesa, eles precisavam impor a sua vontade. E como que eles faziam isso? Além de um terrorismo, eles criavam também a chamada Jolly Rogers, que era o quê?
as bandeiras piratas que nós vemos aí no carnaval, que é o que? Geralmente, né, eram as caveiras com alguma adaga ou um esqueleto, e eram pretas. Algumas eram vermelhas, mas a maioria era preta. Dizem que as vermelhas eram mais assustadoras. Por quê? Porque quando um navio pirata estendia uma bandeira vermelha, era sinal que não haveria misericórdia com esse outro navio que seria atacado. As pretas significavam o quê? Né? Como se diz? Era uma identidade visual para a época que era muito avançada, pois eles já usavam a psicologia das cores, né? No caso o vermelho representando a morte, o preto representando o quê? Não queremos paz, não queremos cores vivas, queremos o quê? A anarquia, né? Não queremos seguir ordens, não queremos seguir regras de nenhuma outra nação, né? Como no caso a Inglaterra, a Espanha. Então, quando eles estendiam aquelas Jolly Rogers, as outras tripulações já sabiam que algo de muito ruim estava a chegar. Eu gostaria de agora passar para vocês uma atividade. Eu gostaria que vocês pesquisassem se há ou não piratas no século XXI. Como eles atuam, como eles são vistos. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo aula sobre pirataria foi realizado para a criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para a aluna Daniele Jordana.